7 horas em ponto, mais uma vez, alguns segundos atrasado, mas está dentro do aceitável. Seja bem-vindo ou bem-vinda à live da análise. Tá? Nessa live eu trago um convidado junto comigo para interpretar a análise de solo e fazer algumas recomendações, algumas dicas de adubação. Então, como de praxe, o meu horário de começar é sempre 7h03. Vou dar aqui mais 2 minutinhos então para as pessoas entrarem, né? Agora são 7h01. E assim que entrarem a gente começa. Eu vou abrindo aqui os arquivos com as análises. E nosso convidado já está aqui, eu já vou trazer ele para dentro. Burica, não sei como é que fala. Ele vai explicar para a gente. Boa! E aí, Felipe, Uai, ficou mudo. Comudo? Não, agora tá tudo certo. Tá E ruim? aí? Você tá ouvindo bem ou Tá ótimo, o fone? tá ótimo, tá ótimo. Pareceu que ficou mudo, mas foi impressão minha só. Boa noite a todos, hein? E aí, como é que tá as coisas? Tudo certo? Aqui tá um frio desgraçado, rapaz. É mesmo? Hoje de manhã não tava tanto. Eu saí para comprar umas mudas, que a gente Aham. tem um viveiro bom de muda, né? Quando eu voltei, acho que já tinha caído uns 5 graus. Agora tá um frio danado, Nossa. porque eu fico no pé da serra, né? Qual município que você tá? Chama Morungaba aqui. Ele Morungaba, é deixa eu entender onde fica. Campinas. Ah, próximo de Campinas. É. Aqui tem a Serra das Cabras, né? E ela emenda com todo aquele circuito das águas, né? Porque a próxima cidade já é Amparo, aí vem Serra Negra, Águas de Lindó e assim por diante. Entendi. Ah, porque ela tá a leste de Campinas, na verdade, né? Então já começa a pegar o pedaço ali da serra que vai se juntar com a Serra da Mantiqueira, né? Eu imagino. Exatamente, exatamente. Sul de Minas, né? Pega esse. Sim, sim. Qual que é a Aqui altitude que a você tá? 800 metros. Ah, é 800 metros aí nessa região realmente é um Já friozinho bom, viu? é geladinho. Então, a minha família é de Guaratinguetá, né? Aí relativamente perto. Ah, Pertinho, pertinho, mas mais ou sim. menos, do outro lado da serra. Já fui de E bicicleta. já foi de bicicleta até lá? É um É o, pe- trajeto longo, é o pedal bom, já passamos por lá. mas pelo menos é descida, né? Daí até lá. Daqui a gente pega muito subida na Mantiqueira, né? Ah, E porque tu depois vai por cima da Mantiqueira e desce lá desce lá para Aparecida do Norte e vai beirando aquela Ah, já desce em Aparecida. Passa em assim, Campos do Jordão. Campos de Jordão, Entendi. que é o tal Legal. do. Tem um tal do Caminho da Fé, né? Que sai lá de Águas da Prata e vai até Campos do Jordão. Até, Legal. Região muito bonita, eu gosto bastante daí. é lindo de morrer. É. Vamos lá então, eu estou abrindo aqui, acho que já deu 7h04, já dá para a gente começar. Então, em primeiro lugar, como já é o costume, eu vou pedir para você se apresentar para todo mundo que está assistindo. Se puder repetir onde você está, né? Porque tem gente que entrou agora e acho que não ouviu. Tá E bom. também o que que você está fazendo na sua propriedade. Conta um pouquinho da propriedade, o tamanho, o que que você tem plantado, o que que vai plantar, como é que está o desenvolvimento do seu trabalho. Até para eu me contextualizar, né? Porque eu também Claro, não estou tão por dentro. tá bom. Então, meu nome é Ricardo Burian. Eu sou, na verdade, eu sou de São Paulo, né? O que me trouxe para a roça foi a pandemia. Olha só. Como eu trabalho com informática, a informática praticamente 100% está remoto, né? E esse Sim. sítio que eu tenho aqui, eu já tenho há 14 anos, né? Vinha de final de semana, sítio de final de semana. É um sítio que tem 48 mil metros, 2 hectares, né? Não é tão grande, também não é tão pequeno, Dois alqueires. Dois alqueires. desculpa, 4 Dois hectares. alqueires.
dois alqueires paulista, né? Só para, como fala, para sincronizar todos espectadores aí das diversas partes do Brasil, porque tem o alqueire paulista, que é 2,4 hectares, o alqueire goiano, né? Então aqui na região que eu tô, Brasília, arredores, Goiás, Minas, o alqueire vale 4,8. Então seria um alqueire goiano, ou dois Aham. paulistas, ou 4,8 hectares. Aí não, Isso, não tem como ninguém se confundir aí de quem está assistindo. exatamente. E aí, vindo para cá na pandemia e ficando por aqui, né, para fugir um pouco da muvuca de São Paulo, eu comecei a ficar, fui ficando e tudo remoto. E quando eu olhava para tudo isso aqui, eu falava, pô, tem que fazer alguma coisa, né? Foi quando eu iniciei assim algumas leituras da agricultura sintrópica. Então comecei com aquele livro do Ernest, né? Depois eu conheci o Namastê, li algumas coisas do Namastê e Ana Primavera, e aí você fica enlouquecido, essa é a verdade. E eu falei, puxa vida, é isso que eu quero fazer aqui no meu sítio, eu quero fazer agrofloresta, né? E a primeira coisa que eu fiz foi uma agrofloresta, só que foco horta. Então eu fiz linhas Certo. de árvores e canteiros de horta. Errei pra caramba, né, cara? A gente erra muito, né? Mas está indo legal. Hoje mesmo a gente estava até almoçando e contando. A gente só tinha um ingrediente do almoço que não era daqui do sítio, sabe? Então a gente está Olha comendo só. o próprio alimento. E aí eu tenho essa área que é a área da horta, que eu fui fazendo, já plantei feijão, já fiz milpa, já plantei uma série de coisas, né? Já plantei horta mesmo com verdura, com roça, né? Tem mandioca, tem tudo isso. E tem uma outra área aqui do sítio, que é uma área que tinha algumas árvores frutíferas, né? Umas laranjas, mas tudo velha, já a senescência pegando. E eu falei, pô, essa aqui é a próxima área que eu vou atacar, que é essa análise de solo que eu te enviei, né? E Legal. a minha terceira etapa, que é o pasto. Tem um pasto lá em cima que eu tirei. Tá, a gente teve vaquinha aqui, mas tirei as vacas. Então, a braquiária ela já deve estar mais ou menos 1 ano e meio crescendo. Eu vou deixar mais um tempo para descansar. Aí eu vou criar um projeto para poder fazer uma floresta lá em cima, uma agrofloresta mesmo, né? Mas diria para você que não é simples assim. Nada é simples, né? Nada é tão simples assim. Exato. Então é Mas isso. é muito legal. E aí, então, você foi para aí, você está morando na propriedade, então agora, desde que começou a pandemia, você se mudou, É, mala e cuia, Malicuia, tá na 20 propriedade. de março de 2020. A gente tem esse marco aí. Legal. 2 anos e meio, então, né? Agora, fazendo as coisas, eu estava até dando uma olhada até para passar essa informação. Eu comecei, acho que o primeira assim, depois de ter lido um monte de coisa, acho que uma primeira linha que eu fiz, que eu coloquei guandu, feijão de porco, só para ver, né? Porque a gente vem de São Paulo, cara, a gente não sabe nada, não sabia nem pegar na enxada, para você ter ideia. Lógico. Né? A gente não sabe nada, absolutamente. Então tem que ler tudo. Eu tenho o meu caseiro que tem assim uma vivência de sítio, mas aquela vivência bastante tradicional. E a Uhum. primeira linha que eu fiz foi em setembro do ano passado. Foi uma linha que eu pus abo, pus guandu, pus feijão de porco. Inclusive eu colhi os guandu recentemente. E depois fui. Legal. E você tem comido feijão andu? Então, eu retirei agora. Eu tô com um monte de feijão guandu, tá secando mais. Eu tô deixando secar um pouco mais, mas nós vamos Ah, colocar. mas você sabe que o premium é o feijão guandu verde, né? É, né? Já me falaram isso. Honestamente, eu morei na Bahia um tempo, né? E eu vou muito à Bahia ainda e no Nordeste, né? Na realidade, a maior parte do meu trabalho é lá na Bahia, né? Meus clientes, a grande parte está lá, então acaba que eu vou muito lá. Lá é muito comum você encontrar nas feiras feijão guandu verde para comprar.
Eu gosto muito dele verde, ele maduro, né, seco, eu já não gosto tanto. Mas aí é gosto pessoal meu lá, muita gente gosta. Sim. Agora, o feijãozinho guandu verde, você faz um feijão tropeiro de feijão guandu, verdinho, espetacular, viu? De E repente, sem contar que é uma planta maravilhosa, né? O grande problema dele, para comer ele verde, é que debulhar é um trabalho é um por um, né? desgramado, viu? É um por um e a vagem é pequena, ela é difícil de abrir. Não é igual um feijão de corda, um feijão fradinho, que você tem uma vagem que tem ali 20 sementes dentro. Ela é fácil de abrir, se eu abrir uma vagem, rapidinho você faz 1 litro. Mas o feijão andu dá muito trabalho, né? Eu tinha um sítio aqui em Brasília, em Planaltina, na verdade, é uma cidade satélite. E eu tinha muito feijão guandu lá, e tinha uma época que eu chegava a vender feijão guandu. Pouca quantidade. E aí eu contratava a minha vizinha para debulhar, ela colhia e debulhava. E às vezes eu tirava o dia para ajudar ela também. A média que a gente conseguia, depois que ela pegou uma experiência, era de 6 litros por dia. Uma Cara, pessoa conseguia debulhar 6 litros em um dia. Então você imagina o custo de processamento. E aí quando você vai nas feiras lá na Bahia, às vezes você compra de R$ 5 o litro. 5, R$ 7 o litro. É assim, é de graça. de graça. Infelizmente, né? Assim, bom para quem compra, mas quem está vendendo não está valorizando o trabalho. Bom, legal. Então, só para a gente recapitular. Horta, você já está, né, produzindo, já tem uma área. Essa análise que a gente vai olhar aqui é da área que tem umas árvores frutíferas antigas, correto? Ah, Que inclusive, tirar, tirou várias delas. tá. E aí, nesse local, você vai aumentar a horta ou você vai focar em Não, frutíferas, eu quero focar frutas. E aí eu frutas? Maravilha. alguns, não vou só aquela coisa de ali é a pomar, você vai lá só tem laranja e mexerica, não é isso. Eu quero Claro, colocar, não, uma agrofloresta eu quero, exato, diversa para diversidade, consumo, né? Para vocês terem diversidade de consumo. exato. Maravilha. Esse é o objetivo. Então vamos dar uma olhada aqui nessa análise e ver como que eu posso te ajudar a direcionar aí esse teu preparo de solo. Ó, para quem está assistindo, o Ricardo, ele me mandou duas análises, tá? Uma de 2017 e outra de 2022. A gente vai usar as duas porque a de 2017 tem mais parâmetros, né? Essa última de 2022 foi uma análise de fertilidade simples, Uhum. não tem micronutrientes, não tem textura de solo. Então Sim, a gente vai pegar os parâmetros de macronutriente, de acidez, alumínio da análise nova, mas textura e micronutrientes a gente vai pegar da análise antiga, tá? De 2027. De 27 não, 2017. legal. Então vamos começar como de praxe. Eu gosto de começar pelos parâmetros que a gente usa para fazer a correção de solo, né? Aí para isso a gente vai precisar dos teores de cálcio, magnésio, alumínio e CTC do solo, então a gente vai usar a análise nova, que já tem esses parâmetros. Eu vou compartilhar aqui, vou virar aqui minha tela. Eu recebi uma sugestão muito boa, mas que eu não consegui implementar ainda, de começar a imprimir essas análises e, e que aí eu viro a câmera para o papel para ficar com uma resolução um pouco melhor. Mas não consegui imprimir essa. Para as próximas vezes eu vou tentar fazer isso que realmente eu acho que vai melhorar um pouquinho, facilitar a visualização. Mas vamos lá, acho que está dando para ver, né? Ah, aqui eu consigo ver. Não consegue? Eu Consegue. tô, eu tô conseguindo ver perfeito. Ah, beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui, ó. A gente tem 3 índices de pH, tá? pH em cloreto de cálcio, pH em H2O. Tem muitos laboratórios que vão mandar as análises nesses dois. Tem laboratórios que mandam só em cloreto de cálcio, tem laboratórios que mandam só em H2O. O importante é saber que o pH em cloreto de cálcio vai sempre ser menor do que o de H2O. Então, se o seu laboratório só manda o
pH em cloreto de cálcio, ele vai ser inevitavelmente um pouco melhor. Isso é pela forma de medição. Tá? Normalmente, não tem um padrão muito certinho, mas normalmente ele dá um 0,5 a menos, tá? Em média. Então, esse aqui a gente vê que está 0,6. Esse pH em SMP, acho que eu já mencionei aqui em outras situações, é um parâmetro utilizado muito no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tá? Para determinar a quantidade de calcário que você precisa aplicar. Não é costumeiro usar em São Paulo ou em outros estados, né? Mais utilizado no Sul mesmo. Então vamos lá. Para a gente definir a necessidade de correção do solo, a gente precisa primeiro ver se tem alumínio, certo? E aqui eles não conseguiram detectar alumínio, tá? Esse ALD significa abaixo do limite detectável. Ou seja, eles não têm alumínio, tem zero de alumínio. Então, por questão de neutralizar alumínio, não há necessidade nenhuma de você fazer uma calagem. Aí, próximo passo é a gente observar a saturação de bases, que está aqui embaixo. Ó. Deixa eu mexer um pouquinho o celular. Saturação de bases, que é um outro parâmetro que a gente usa para verificar a necessidade de calagem. Veja que a sua saturação de bases aqui está 50%. Lembrando, pessoal, saturação de bases é qual a porcentagem das cargas do solo que estão ocupadas por cálcio, magnésio, potássio e sódio. Tá? No caso de existir sódio. Não é comum encontrar sódio em quantidades significativas no solo. Então, a gente tem aqui que 50% dessas cargas do solo estão ocupadas pelos nossos nutrientes cálcio, magnésio e potássio. Né? 3 dos macronutrientes chamadas bases do solo. E existem alguns parâmetros. Né? Para fruticultura, por exemplo, é recomendado que se tenha uma saturação de bases de 70% até 80%, dependendo da fruta. Então, isso daqui já é um indicativo de que uma calagem pode ser benéfica. Certo? Agora a gente tem que olhar outros parâmetros aqui ainda. Teor de cálcio, teor de magnésio. Aqui a gente está falando de teor de cálcio, teor de magnésio absolutos. Certo? Um teor de cálcio, a gente quer que ele esteja em 2 centimol, mais ou menos, entendeu? Um limite bom de se pensar. O teor de magnésio, a gente quer que tenha pelo menos 0,7, 0,8. Então, você veja que o seu teor de magnésio está acima do limite crítico, digamos, né? Então, seu solo está razoavelmente bem abastecido de magnésio, mas o cálcio poderia estar melhor. Não está ruim. Está melhor do que a maioria dos solos que eu pego para trabalhar, mas pode estar melhor. Então, isso dá mais uma reforçada em que a calagem pode ser benéfica aí para o teu solo. Além desses valores absolutos de cálcio e magnésio, a gente vai olhar aqui embaixo. Ó. Deixa eu baixar um pouquinho o celular. A gente viu a saturação por bases, né, que é cálcio, magnésio e potássio juntos e quanto que eles representam das cargas do solo. Aí a gente pode olhar individualmente cada um dos 3 nutrientes. Então, ó, desses 50%, 32 é cálcio, 15 é magnésio, 2,5 é potássio. E tem alguns parâmetros, a gente usa alguns valores como norte. Né? Idealmente, a gente quer que o cálcio esteja lá em uns 50%, o magnésio de 12 a 15%. Então, a gente aqui reforça mais uma vez que o magnésio está bem, tá legal. E o potássio está razoável também. Normalmente, a gente quer em torno de 3. Para frutas, pode até ser um pouco mais alto. 4, 5, principalmente banana, né, que é muito exigente com potássio. Então, vendo esse cálcio mais baixo, a saturação de bases também abaixo do ideal, reforça que uma calagem seria muito boa. Porém, nesse caso, a gente teria que fazer a escolha do calcário, que a gente tem o calcário calcítico, o magnesiano e o dolomítico. Eu vou deixar, então, vou ver se alguém aí
que está assistindo consegue me responder. Dado tudo isso aqui que eu falei, tá, em relação ao cálcio e magnésio, a gente escolheria um calcário calcítico, que tem o teor mais baixo de magnésio, um calcário magnesiano, que tem um teor médio de magnésio, ou um calcário dolomítico, que é o que tem o teor mais alto de magnésio. Vou deixar aí a pergunta para alguém responder no chat, vamos ver se alguém aí vai acertar. Se não, depois eu respondo também. Aí, beleza. A gente consegue já aqui definir mais ou menos a quantidade de calcário de uma forma rápida e simples, que é utilizando a fórmula de saturação por bases. Ó, já responderam aqui. Dieb Daniel respondeu calcítico, é isso mesmo. Nosso teor de magnésio está ótimo, saturação de magnésio na CTC está ótima. A gente só quer levar o cálcio, então a gente escolheria um calcário calcítico para aplicar. Né? Um calcário que vai ter aí, no máximo, estourando. Normalmente eles têm 2% de magnésio e tal, mas eles podem ter até 5% de óxido de magnésio. Outra opção seria utilizar cal, tá, pessoal? Cal hidratada, cal agrícola. A cal agrícola, ela é óxido de cálcio puro, não tem nada de magnésio. Então também é uma outra possibilidade, né? Tem regiões que se encontra cal pura. Então vamos lá. A gente vai calcular aqui, ó, vou tirar um. A gente vai calcular. Deixa eu ver se eu consigo botar a calculadora aqui. A fórmula é muito simples. A gente pega a saturação de bases que a gente quer, que eu falei que é 70%, certo? Então a gente quer chegar a 70%. Eu vou subtrair da minha saturação de bases atual, que é 50, que me dá 20. Aí eu vou multiplicar esse valor pela CTC do meu solo, que está aqui, ó. Cadê meu CTC? CTC do meu solo, 5,23. Lembrando que aqui eu preciso usar a CTC potencial, é a CTC total do solo. Tá? Em alguns laboratórios vão te enviar dois valores de CTC, né? CTC potencial e CTC efetiva. Nesse caso aqui a gente quer a potencial. E quando eles mandam só um valor de CTC, é sempre a potencial. Então eu vou pegar aqui e vou multiplicar por 5,23 e vou dividir esse valor por 100. E eu vou chegar em 1,046, que é 1 tonelada de calcário por hectare, que você teria que aplicar para atingir esse valor de saturação por base que a gente quer. Lembrando que esse valor de 1 tonelada por hectare é considerando um calcário de PRNT 100%. É o calcário, todo calcário, todo corretivo de solo tem um valor de PRNT, que basicamente indica quanto daquele produto que vai realmente reagir e atuar no solo. Então, todos os cálculos que a gente faz para correção, eles são considerando que o PRNT é 100%. Se eu pego um calcário e aí o fabricante lá me fala, esse calcário aqui tem um PRNT de 80%. Aí eu tenho que dividir esse valor que eu recebi por 80%. Aí eu teria que aplicar 1,3 toneladas ao invés de uma. Certo? Então, nosso valor de referência é uma. A gente vai ver, de acordo com o calcário que a gente conseguir, com o valor de PRNT, fazer os ajustes necessários. Ô, Então, Felipe, pronto. Primeiro. o, Oi? cal... o calcário, ele tem essa informação na embalagem? Tem. O fornecedor, ele te fornece essa informação. Isso é obrigatório. Qualquer vendedor de calcário vai te informar isso. Certo? Certo. Então, beleza. Já definimos uma quantidade de calcário que você poderia aplicar na área total e incorporar ele, certo, a 20 centímetros de profundidade, numa boa. Agora vamos dar uma olhada no fósforo e no potássio. Ó, nosso fósforo, aqui em São Paulo é bem comum utilizar o método resina para analisar o fósforo, que é o meu preferido também. Uhum. E, bom, aí os valores
Os valores de referência de fósforo, eles variam um pouco de acordo com as culturas que você está utilizando, certo? Para frutíferas, né, que são plantas perenes, os valores podem ser um pouco mais baixos do que para hortaliças, do que para plantas anuais. Mas esse valor de 4 aqui, ele é realmente muito baixo, mesmo para frutíferas. A gente quer que esse valor esteja em torno de pelo menos 30, esse valor de fósforo de resina, tá? Então aqui a gente tem uma situação em que o nosso fósforo está muito baixo e você vai precisar aplicar fósforo. Aí eu te pergunto, porque a forma de aplicar fósforo, ela varia um pouco de acordo com como você vai preparar o solo, certo? Se você vai fazer um preparo de solo em área total, se você vai fazer canteiros nas linhas de árvore, a gente pode aplicar esse fósforo em sulco. Se você for abrir apenas berços individuais para as plantas, a gente vai aplicar o fósforo nos berços individuais. Como que você costuma fazer o trabalho aí de preparo do solo? Então, a minha ideia é fazer linhas, né? Porque eu tenho Sim, tratorito, eu pego o tratorito e mexo a terra. Esse meu certo, tratorito, eu acho que ele desce uns 20 a 30 centímetros, né? certo. Entre linhas, eu não sei se eu vou baixar tanto, 20, 30 centímetros, porque a minha ideia era também colocar capim, né? Capim mombaça. Mas vamos pensar em linha, Felipe. Linhas de Maravilha. 45 metros a 50 metros e vamos pensar em 5 linhas paralelas, né? E ela fica na perpendicular do Sol. Legal. Não, então eu até prefiro trabalhar dessa forma. Acho até mais interessante fazer a adubação dessa forma do que especificamente no berço de plantio. Ah, Então, ó, pode anotar aí. Como é que você faz? Tu preparou o solo, certo? Abriu os berços, tal, tudo. Aí você vai ter que abrir o fósforo, o ideal é que ele seja aplicado em sulcos, tá? Tu abre sulcos, você pode abrir 2 sulcos no canteiro, laterais, tá? Eles não vão ser centrais à linha de plantio, não. Tu vai abrir eles, digamos assim, a uns 30 centímetros do centro da linha, 25, 30 centímetros do centro da linha. Você pode tá. abrir um de um lado, um do outro. Aí imagina que o que vai acontecer? Suas mudas vão estar ali no meio desses 2 sulcos que você abriu, tá? Esses sulcos podem ter uns 25, 30 centímetros de profundidade. Ou até onde você conseguir chegar de acordo com a profundidade que o tratorito consegue trabalhar, né? Tá. E aí você vai para cada metro de sulco, tu pode jogar uns 40 gramas de fósforo, tá? De P2O5. E aí, logicamente, vai variar, vai ser de acordo com a fonte de fósforo que você utilizar. Aí, sendo uma regra de 3, você resolve esse problema. Então, ou seja, você vai ter 80 gramas de fósforo para cada metro de canteiro. Entendeu, né? Só que aí isso vai estar dividido em 2 sulcos. Para cada metro que você diz nesses sulcos. Ah, tá, entendi. 40 gramas Sacou? para cada lado do sul, porque eu vou ter Isso. um do lado direito, um do lado esquerdo, 40 Exato. aqui, 80, tá certo. Exatamente. Tá. Exatamente. Aí esse fósforo vai ser rapidamente acessível para as plantas. Agora me fala uma coisa, Fê. Aonde que eu compro esse fósforo puro assim? Como que eu faço para Não, comprar isso? pronto. Fósforo puro você não compra, né? Você vai comprar. Tem 2 fontes principais que a gente utiliza na adubação orgânica, né? Uma é o termofosfato e a outra é a farinha de ossos. Entendi. Aí você vai ter que ver o que você encontra com mais facilidade na região, Farinha né? de Aí osso, ponto. Ela é cara, né? ela é cara, mas ela é um produto maravilhoso. É. Então, de repente, Maravilhoso. faz para ver se eu compro mais barato, porque eu vou precisar de 40. Também não é tanto assim por metro, né? Eu vou fazer as Não, contas depois, de repente, eu acho que vale a pena.
Agora, farinha de osso, essa que você está encontrando, talvez você está falando aqueles pacotinhos de 1 quilo, de 5 Não, quilos não, que você compra um não, é saco, né? grande, é saco grande. Ah, beleza. Quanto que você encontra o saco a quanto por aí? 90 pau. De 50 quilos? E eu acho que deve ter uns 40 quilos, porque é pesado pra Olha, caramba. se tá R$ 90 a farinha de osso, tá baratíssimo. Ah, Aqui cara, em Brasília, a última vez que eu comprei tava 180. show de bola você falar isso. Baratíssimo, cara. Então, se tá nesse preço, é um fertilizante que você pode aproveitar, tá? Ele é muito, muito bom. É um dos fertilizantes mais nobres para agricultura de orgânica, para agricultura orgânica, tá? A outra coisa que eu já comprei, inclusive, comprei porque o cara tava assim, tinha um preço bom e ele precisava vender e aí ele me vendeu barato. Foi 1 tonelada de adubo de galinha, Maravilha, tá? maravilha. Aí, esse adubo de galinha, a gente vai. Vamos ver aqui como é que está a situação do seu Tá, potássio, para ver que aí o adubo vai ser a fonte de potássio para a gente, que vai tá. ser uma importantíssima. Então, você tem 0,13 centimol, que equivale a 1,3 milimol. Isso equivale a um para. Eu estou usando citros como referência, tá? Porque é uma planta mais exigente. Em geral, as outras espécies, se o solo tá bom para citros, vai estar bom para a maioria das outras espécies. Legal. Tropicais, né? Quando você vai para espécies de clima temperado, que você pode querer ter aí também, aí já é um pouquinho diferente. Tu vai para ameixa, para maçã, para pera, elas já são um pouquinho mais exigentes em cálcio, em magnésio, né? Elas são típicas de terras um pouco mais menos ácidas. Tá. Mas para clima tropical a gente usa o cítrico como referência. Aí olha só, a gente vai querer jogar aqui uns. Aí o esterco você pode se aplicar em uns 5 litros por metro de canteiro, vai ser bem suficiente para você. Porque aí você incorpora ele bem com o tratorito, sabe? Sim, E aí você vai ter suas plantas vão estar muito bem supridas, tá? De esterco. E você pode ainda, se quiser dar mais um agrado para elas, ainda jogar mais uns 3 a 4 litros em cada berço, entendi. entendeu? Para cada mudinha, porque aí você vai ter uma área total, bem adubada, com esterco, né? Que aí as plantas eventualmente elas vão poder expandir as raízes, mas aí você joga um pouquinho de esterco no berço também. Tá. 5 litrinhos já vai estar mais que suficiente. Você acha que esse esterco de galinha tinha que misturar com esterco de vaca? Porque eu sei que nitrogênio tem uma diferença de uma para outra, não é? Tem, o Porque, esterco de galinha é um pouquinho mais forte de de repente, nitrogênio. Mas você não precisa se preocupar não com isso, tá? Porque o esterco de galinha ele vem com bastante, normalmente palha de arroz, né, um maravara, alguma coisa do tipo. Então, assim, ele chega a ter normalmente umas 2 vezes mais nitrogênio que o esterco de vaca. Mas até por isso que a gente dosa ele menos, entendeu? Se tá, fosse um esterco de vaca, a gente poderia colocar o dobro, até o triplo de quantidade, entendeu? tá legal. Isso daí você já vai tá bem, bem legal assim de adubação se você estiver jogando esses 5 litrinhos, que vai dar mais ou menos 1,3 quilos, são 1.300 gramas, você estaria jogando uns 13 gramas de potássio por planta, mais o que ela vai poder acessar no, do esterco que você incorporou em área total, e o seu potássio não está tão baixo também. Lembrando que isso tudo é uma adubação inicial, tá? Eventualmente, depois você vai querer fazer uma adubação quando as plantas estiverem em crescimento e tal, você vai querer complementar algumas coisinhas, porque elas vão demandando mais, né? À medida que o sistema vai crescendo,
Lógico que você trabalhando com agrofloresta, você vai conseguir estar ciclando muita matéria orgânica, Uhum. mas eu ficaria de olho, principalmente no abastecimento de potássio para as plantas, tá? Ao longo dos anos. E aí você tem algumas opções de adubação de cobertura de potássio, que são permitidas, né, na adubação orgânica. Você tem o sulfato de potássio, você tem o sulfato duplo de potássio e magnésio, né? São dois insumos que a gente pode estar utilizando. Tá. Outro ponto interessante que você pode observar é que se você for, onde você for plantar bananeira, vale a pena fazer uma adubação específica com potássio, tá? Tá. Você está perto aí de região de cana, de açúcar? Você não está muito longe, não, né? Não estou muito longe, mas é muito perto, mas dá para ir atrás. As cinzas da fornalha lá de cana, né, que eles usam o bagaço de cana para queimar, é Sim. riquíssimo em potássio, tá? Então ele é um adubo que vale muito a pena se você tiver, se for logisticamente viável, você trazer um pouco, entendeu? Cinza Para da. estar utilizando ao longo do tempo como uma adubação extra de potássio. É um adubo muito bom. Se eu pegar a cana e queimar, isso é a cinza da cana? Mas eu não faria isso. Se você tem a cana, É. eu só trituraria ela e usaria de cobertura, entendeu? Ah, tá legal. Isso É eu porque nessas regiões ela já está queimada. entendi. Eu tenho cana aqui e eu tenho que tirar essa cana porque eu vou passar outros canteiros lá, sabe? Então Ah, eu vou. então você conseguir triturar essa cana, aí você concentra ela nos locais que você plantar bananeira, para Entendi. dar uma dose a mais de potássio, porque a cana e a banana são as duas culturas ou duas das mais exigentes em potássio, né? Elas são das poucas culturas que absorvem mais potássio do que nitrogênio. Então ela tem o teor de potássio muito alto no tecido. Show. Vamos dar uma olhada nesses micronutrientes agora então. Tá aqui. Ó, pessoal, acho que não está dando para ver muito bem, porque está meio apagado, né? Acho que a análise é meio antiga, mas aqui, ó, tem o boro, cobre, ferro, manganês e zinco. Estão todos bem baixos, certo? Todos, sem exceção. Boro está baixo, cobre está baixo, ferro está baixo, manganês está baixo, zinco está baixo. Curioso, porque ferro e manganês não é comum, né? Que não é normal, não é comum eles estarem baixos. Então, vai valer a pena você fazer Você tem costume de usar biofertilizante ou alguma coisa do tipo? Nunca usei, Felipe. Então eu vou te dar a dica que vai ser a seguinte, ó, você vai procurar, É. você consegue isso no site acho que eu posso até voltar aqui para a câmera agora, que já está nos finalmente. Tem um biofertilizante que é comumente utilizado, né, é um dos biofertilizantes consolidados aí na agroecologia, que é o chamado super magro. Tá, o super magro é um fertilizante que você bota todos os micronutrientes nele. E acho bem legal, primeiro para você adquirir a prática de começar a trabalhar com esse tipo de insumo, e vai ser bom para você estar aplicando esses micronutrientes aí no campo. Os micronutrientes, eles podem ser aplicados depois do plantio, não precisa ser imediatamente no plantio, né? Mas é importante aplicar quando a gente tem níveis baixos assim. E você encontra com facilidade a receita do super magro, tem até no site do governo, né, no MAPA, nessa Secretaria de Agricultura, eles têm uma série de publicações bem interessantes e tem uma série só de agroecologia. Então, você procura lá, fertilizante super magro, gov.br, você vai encontrar, quer ver? Fertilizante super magro, gov.br, vamos ver se eu vou achar. Ó, já achei aqui. Eu pesquisei só isso no Google, tá? Fertilizante super magro, gov.br. Aí, olha Tá. só, ele tem tudo aqui, ó. Ah, você faz uma receita. É uma receita.
Show. E ele é bem legal porque ele tem uma parte biológica também, né? Ele tem todos os micro. Então, ó, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Então, ó, tem sulfato de zinco, sulfato de magnésio, magnésio não é micro, ó, sulfato de manganês, sulfato de cobalto, molibdato de sódio, ácido bórico, cal hidratada, melaço, leite, farinha de osso, esterco fresco, ó, tudo. Eu só adicionaria, tá? Você pode adicionar mais 300 gramas de sulfato de ferro, porque pode adicionar 300 gramas de sulfato de ferro, porque não tem aqui, justamente porque é muito raro você encontrar solos com deficiência de ferro, mas no seu caso ela está aparecendo, então você pode adicionar isso na receita, tá? Sem problema nenhum. Tá? Então, ó, gov.br você vai encontrar aí esse fertilizante. Legal. Bom, eu vou abrir então para dúvidas. Você, logicamente, tem prioridade aí nas dúvidas, mas vou abrir dúvidas para as pessoas também. Tá. Esse fertilizante super magro, ele aplica-se na montagem do canteiro ou depois que está tudo plantado, dá um tempo? Como é que... Você pode aplicar na montagem do canteiro sem problema nenhum. Depois que o canteiro está preparado, antes de cobrir, você pode já pulverizar ele no solo, entendeu? Ah, show. Bom, ou você pode também diluí-lo, você vai diluir e vai aplicar até foliarmente. Você pode estar fazendo isso também. Tá. Deixa eu ir pegando umas perguntas aqui que o pessoal fez. Ó, o Dieb Daniel perguntou se na hora como chama? Do calcário, ele perguntou se fosse gesso agrícola, seria 250 quilos. Se eu tivesse calculando porque o gesso, a gente calcula a dose de gesso para correção do subsolo, tá? Então, se eu fosse calcular a dose de gesso, eu iria usar os atributos do subsolo. Aqui a gente está vendo uma análise superficial. Agora, eu entendi o seu pensamento, Daniel. Se a gente fizesse o cálculo e desse 1 tonelada de calcário, na necessidade de calagem de 1 tonelada, isso significa que eu teria que usar 250 quilos de gesso, porque a dose de gesso é 1/4 da necessidade de calagem do subsolo, né? Então, sempre que você quer, você pega a análise do subsolo, você vai calcular a necessidade de calagem lá. Você não vai usar calcário, porque o calcário tem que ser incorporado e a gente não consegue incorporar ele no subsolo, porque as máquinas não chegam nessa profundidade. Aí a gente usa o gesso, com 25% da dose que seria de calcário, porque o gesso percola. Então, tá correto aí o seu pensamento, Daniel. Felipe, meu xará aqui, Felipe F. Nask, falando, farinha de ossos é bom fazer. É bom fazer, os vizinhos não gostam muito, mas é bom fazer. Tem que tomar cuidados com os cheiros, que algumas pessoas podem achar desagradável. Eu aprendi a gostar. E os E cachorros, né? os cachorros também. Torta de mamona também é bom, mas a torta de mamona entra como substituto do esterco, tá? Ela não, o Felipe está mencionando aqui. Ela não é uma fonte forte de fósforo, tá? Ela tem fósforo, mas não chega nem perto do quanto de fósforo tem num termofosfato ou numa farinha de ossos. Carlos está perguntando qual a dose. Dose de quê, Carlos? Não entendi, não. E o Felipe está perguntando também, com esterco de aranha também é 5 litros por metro quadrado? A recomendação foi 5 litros por metro quadrado de esterco de galinha, né? Esterco de galinha que você tem, né, Ricardo? É isso. E aí, o que mais? Perguntas, dúvidas? E depois colocar nos berços também, que você falou, põe no Isso, canteiro e aí quando for fazer os berços das mudas, joga lá de 3 a 4 litros, né? exatamente.
E aí você pode, dependendo do que você for colocar no canteiro de culturas de ciclo mais rápido, que eu imagino que você vai fazer também, Uhum. né? Botar um milho, botar sei lá, um feijão, alguma coisa do tipo, não vai? Sim, sim. Tá Você pode, dentro do... você pode, como fala? Você pode, talvez até na hora do plantio, caprichar, como o milho é bem exigente em nitrogênio, depois você pode dar uma mãozinha de esterco de frango, depois que o milho nascer, você dá mais uma mãozinha para cada pé de milho, entendeu? Entendi. Também é uma boa. Ó, o Júnior tá falando que ele faz a farinha de osso dele mesmo. Muito bom. Eu já fiz muita farinha de osso nessa vida também. Uhum. Felipe Nogueira, dá para pensar na correção do solo em função das culturas da agrofloresta? Sim, a correção é sempre pensada de acordo com as culturas. Né? Inclusive, a primeira coisa que eu perguntei foi qual vai ser o foco de produção lá. E o Ricardo falou que vai ser fruta, né? Então a gente dosou pensando em frutas. Se fosse hortaliça, ia ser um pouco mais de calcário. E o Daniel está falando, pensei no gesso por não necessitar de magnésio, só cálcio. Você está correto, mas lembra que o gesso ele percola o solo, tá? Então boa parte dele vai atingir as camadas mais profundas de solo. E a gente está trabalhando para corrigir a camada superficial. Então a gente precisa usar um material que não vai percolar o solo com tanta facilidade como o gesso, porque ele vai levar o cálcio lá para o fundo. Tá? Que é uma coisa desejável também, mas em primeiro lugar a gente quer trabalhar a superfície do solo. E aí, Ricardo, mais alguma pergunta que você quer fazer? Deu para clarear um pouco aí? Deu para dar uma Cara, direção? caramba, meu, porque eu tava aí até um pouco mais meio perdido, né? Eu conversei com o agrônomo aqui da cidade, mas ele é todo químico, né, cara? É NPK, Convencionalzinho. simples, Aí eu falei, não, isso eu não quero fazer, né? Mas ficou sensacional, Felipe. Putz, gratidão, viu, cara? Ficou Nada, é um prazer. E aí vai observando, né? Lembrando isso, né? A gente, como eu sempre falo, né? A análise de solo ela dá um norte, mas o mais importante é a gente observar e fazer ajustes de acordo, né? À medida que a gente claro, vai desenvolvendo. claro. Eu ainda não, eu só removi as espécies que estavam lá. Eu já estou programando agora, talvez para a semana que vem já começar os canteiros, já começar a passar tratorito, né? E aí, Maravilha. essa é a logística que a gente tem que montar, né? Passa tratorito, já tem que estar com adubo ali, já tem que estar tudo meio que na mão, porque senão. Tudo, exatamente, exatamente. Inclusive o calcário é uma coisa que você quer aplicar antes da primeira passada, né? Ele é o que você tem que estar muito bem incorporado. Ah, um ponto importante. O, Você falou que o tratorito você consegue aprofundar até uns 30 centímetros aí na É, sua área. mas eu acho mais ou menos uns 30 Tá. centímetros. Se você estiver incorporando o calcário a 30 centímetros, você aumenta a dose em 50%. Tá? Ah, Porque tá. toda dose que é de correção, sempre que a gente fala de correção, qual que é a diferença de correção e adubação? Correção é para o solo, adubação é para a planta, tá? Lógico que no final é tudo para a planta, mas a gente Aham, usa os parâmetros. Então, sempre a quantidade de calcário ou de gesso que você usa é em relação ao volume de solo que você está trabalhando. E entendi, todos os cálculos que a gente faz, esse cálculo que eu fiz agora, por exemplo, que deu 1 tonelada por hectare, é para incorporação a 20 centímetros de profundidade. Então, entendi, se você vai incorporar 30, é 50% mais de volume de solo. A dose tem que ser aumentada proporcionalmente, entendi. certo? Você comentou também do calcário, seu calcário calcítico, né? Calcítico. Isso. Eu tenho eu acho que é uma marca, Minercal, não sei se esse é um calcítico. Você tem que perguntar para eles. Tem muitas empresas que têm mais de um tipo de calcário, entendeu? Tá. Aí Isso aí, você tem que perguntar para eles. esse pessoal das lojas de agronomia deve saber, né?
Deve saber, deve saber. Ah, O calcário calcítico é o seguinte, ele tem que ter menos que 5% de óxido de magnésio. Todo calcário que você pegar, se for olhar no saco, ou se o produtor for te enviar, a mineradora for te mandar a análise, ele tem que te mandar o teor de óxido de cálcio, o teor de aham, óxido de magnésio e o PRNT do calcário, tá? tá. Ele pode mandar o PRNT já calculado, ou ele pode mandar o PN e o RE, que aí esses juntos formam o PRNT. Então, o calcário calcítico, o óxido de magnésio é no máximo 5%. Passou Entendi, de 5%, ele já é um calcário magnesiano. Passou de 12%, ele já é um calcário dolomítico. entendi. Show de bola. Tô anotando aqui para não. Maravilha. Qualquer coisa, depois também manda uma mensagem, se ficou alguma dúvida. Deixa eu Tá. pegar mais umas perguntas aqui antes da gente encerrar, que hoje eu tenho um compromisso às 8, não vou poder passar do horário. Ó, Rafa P. Silva perguntou: tem algum segredo no fazer a farinha de osso? Quais cuidados devemos ter para fazer uma boa farinha? Os cuidados em fazer farinha de osso não é nem tanto em relação à qualidade da farinha, é mais em relação à logística e à sua saúde, tá? A saúde de quem está fazendo. Porque como que é o processo? Você tem que queimar os ossos, certo? Então você precisa primeiro ter um lugar adequado para queimar, que não vai correr risco de tacar fogo no bairro todo. E osso, tá? Quando você pega osso, se ele ainda está um pouco fresco, e fresco não precisa ser que acabou de sair do açougue, não. Tá um osso que está jogado há 3, 4 meses na rua, ele está fresco ainda, porque ele ainda tem muita gordura dentro. Depois que ele pega fogo, ele fica queimando por 5 horas sem parar. Tá? Então não é uma coisa que você vai fazer uma fogueirinha ali e acabou, não. Ele vai ficar queimando por horas e horas e horas, até ele terminar de queimar tudo. Aí você tem o osso calcinado. Tá? Uma vez calcinado, ele muda bastante a cor, você precisa moer esse osso. E aí no processo de moagem, se você está fazendo de forma caseira, levanta muita poeira, tá? Então aproveita que hoje em dia todo mundo tem máscara, bota uma máscara boa para não ficar inalando isso, certo? E aí você vai moer, ou você tem que arrumar uma máquina que consiga moer, ou você usa um pilão, uma mão de pilão grande e um tambor de metal. Tá? Era assim que eu fazia manualmente. Então, Rafa, os cuidados são para não botar fogo no bairro e não ficar inalando o pó da farinha de osso. Felipe Nogueira perguntou também aqui, ó, como aplicação na área total, então posso pensar na adubação em função da cultura mais exigente de fertilidade? Sim, esse é sempre o parâmetro que você vai usar, tá? Sempre a cultura mais exigente. Quando você está trabalhando com sistemas de escala comercial, aí você vai, aí a cultura mais exigente tem que ser a sua cultura principal, tá? Elas precisam necessariamente ser a mesma, senão você vai ter alguns problemas, porque aí se é a sua cultura principal ela não é tão exigente, você não pode adubar para mais exigente, porque senão fica muito caro. E aí a cultura principal, que é a que vai te dar o retorno, não vai pagar essa adubação pesada que você está fazendo. Daniel perguntando se o silício não vem nas análises. Não, só se você solicitar com petróleo. Trombone perguntou, para farinha de osso, ossos de galinha também servem? Com certeza, osso de qualquer animal, tá? Poderia até ser de gente se não fosse eticamente duvidoso fazer isso, tá? Mas os orientais já sabiam muito bem disso, então eles enterravam todos os seus falecidos no campo agrícola, né? Então você antigamente tinha cemitérios que aí não eram, eles eram mais feitos montes no meio dos campos agrícolas, onde eles estavam enterrando lá membros da família e tudo mais, então você tinha um depósito de ossos muito grande ali que ia se acumulando e criava uma ilha de fertilidade dentro dos campos. Isso era bem comum na agricultura oriental antigamente, né? Eles sempre tiveram uma noção muito forte de que não se pode desperdiçar nada, né? Tudo tem que voltar para a terra, bem diferente da nossa noção, né? De fechar os corpos em câmaras de concreto
para que não, os ossos não sirvam mais para nada. Mas enfim. Vamos lá, pegar mais duas perguntas aqui e encerrar. Porque eu tenho que. Vamos lá. Quando seria interessante repetir a análise do solo? Um ano depois de plantio? Sim, um ano depois de plantio está bem legal para um cultivo anual, assim, né? Ou cultivo anual não, um cultivo perene. Se você estiver trabalhando com cultivos anuais, hortaliças, grão, você pode querer fazer mais vezes, tá? Mas dá para fazer só uma vez no ano também. Principalmente para hortaliça, é bom fazer mais vezes, né? Que são plantas um pouquinho mais sensíveis. A textura do solo muda ao longo do tempo? Não. A textura do solo não muda. O que muda é o teor de matéria orgânica, tá? Pode mudar, e isso vai mudar os atributos físicos do solo. Tá? Então é muito importante, quando a gente pensa em textura, a gente pensa muito, né, a textura da madeira, a textura é o que a gente sente no tato. Mas no solo, a textura é a proporção de areia, silt e argila. E isso não vai mudar. Sim, muda ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, né? Mas para a gente isso não muda. Só que as propriedades físicas do solo vão ser alteradas à medida que você aumenta o teor de matéria orgânica. Então, ele visualmente e tatilmente, ele vai estar diferente. Tá? Então, isso sim. Ó, o Daniel está fazendo um comentário legal aqui. Ó. Ele falou, ó, a agricultura natural coreana faz um preparo de osso queimado, não calcinado. Tá? Então, se ele não é calcinado, ele deve ser queimado a temperaturas mais baixas, misturado com vinagre de arroz. Muito interessante, porque o vinagre, qual que é a ideia do vinagre aqui? O fósforo, para ele ser liberado, porque quando você queima o osso e você faz esse preparo, o fósforo ele vai estar no formato de fosfato de cálcio. Para esse fósforo ser liberado do cálcio, ele precisa ser atacado por ácidos, certo? É uma das formas de liberar ele. Então, isso as bactérias no solo fazem, as raízes das plantas, as micorrizas vão fazer esse processo. O que os coreanos estão fazendo é já atacar esse fósforo com um ácido, que é um vinagre, que é um ácido forte, e não é um ácido super forte, né? Não é um ácido sulfúrico, mas é um ácido razoável. E isso já vai solubilizar um pouco o fósforo. Então, bem interessante esse preparado. Que é uma forma interessante quando você precisa aplicar um fósforo mais solúvel, como tipo, uma pulverização foliar, alguma coisa, você pode inclusive pegar essa farinha de osso, deixar de molho no vinagre, entendeu? Fazer um preparado para depois pulverizar. Gente, eu vou ter que correr. Ricardo, obrigado demais por participar. Para mim é um prazer. Obrigado. E espero ter conseguido ajudar e espero que tenha muito sucesso aí no plantio de frutas e que continue aumentando a proporção de alimentos que você consome que estão vindo diretamente aí do solo que você está trabalhando, que isso realmente é algo muito é, é muito gratificante, né? Muito gratificante e o que traz de saúde para a gente não tá no gibi. Beleza, Felipe. Muito obrigado você aí pela atenção, pelas orientações. Eu agradeço bastante, viu? Valeu. Maravilha. E vamos conversando. Eu vou te mandando aí Vamos conversando. Beleza. E Estou à vindo disposição. aqui, não esquece da gente, venha visitar. Com certeza. Eu tô precisando ir em Guaratinguetá. De repente consigo dar um desviozinho, Show de bola. Venha sim. Valeu então, Ricardo. Grande abraço. Obrigado. A gente se fala. Pessoal que está assistindo aí, tudo de bom. Bom fim de semana para vocês. Nos vemos em breve. Valeu. Boa Tchau, semana. tchau.